Sejam bem-vindos e nesse vídeo nós vamos falar sobre comportamento felino e logo no início nós temos a especialista em gato Juliana Damasceno desvendando verdades e mitos sobre os gatos e em seguida nós vamos conhecer um artigo que explica todo o comportamento corporal do seu gato quando ele está estressado, quando ele está feliz, quando ele está triste, quando ele está deprimido, quando ele te ama. Você vai exatamente saber de tudo sobre o comportamento do seu gato. Fica com a gente até o final. E para começar, nós vamos entender aqui, verdade ou mito, fazer carinho na barriga do gato, ele gosta ou ele não gosta? Vamos ver o especialista falando aqui. Muitas pessoas têm essa dúvida, porque às vezes o gatinho vira a barriguinha e nos cumprimenta dessa forma quando a gente chega em casa. Então a gente tem a tendência de pensar que assim como os cães, eles estão convidando a gente para afagar a barriguinha. Mas na verdade não. Os gatos têm glândulas aqui, sob a pele, na área da cabeça, aqui na base da cauda, e na verdade eles estão esfregando essas glândulas e mostrando pra gente esse ventre, simbolizando que eles estão contentes de nos ver. Os gatos, quando são filhotes, executam esse comportamento pra mãe. Mas pôr a mão na barriguinha causa cócegas dos gatos. Então a tendência do gatinho é vir e morder a nossa mão, porque ele está sentindo cócega, então é o jeito dele de pedir para parar. Então não é legal colocar a mão na barriguinha do nosso gato sem consentimento dele. Alguns gatos gostam, mas a maioria não. Como já falei em outros vídeos, eu tenho 12 gatos aqui. Tem alguns que não aceitam de forma nenhuma esse tratamento. Já eu tenho um chamado Godofredo, que ele dorme de barriga para cima. Ele só dorme de barriga para cima. E ele adora que você chegue e fique acariciando a barriga dele. Então isso não é uma regra, como ela falou no final. Tem gatos que gostam e gatos que não gostam. É obviamente que a maioria absoluta é um lugar sensível deles. Então eles não se sentem à vontade que você pegue nos lugares sensíveis. Lá o gato em si, ele esconde muita as fraquezas dele, é do gato. É por isso que o gato parece tanto com o ser humano. Então assim, não é uma regra, mas na maioria das vezes, realmente os gatos não gostam. Vamos aqui para o segundo mito ou verdade. Levar o gato para passear. É possível fazer isso? Será que os gatos é possível? Vamos ver o especialista falando. Alguns gatos são candidatos a terem passeios controlados sim, sempre é claro, com coleira, em um ambiente controlado, com o tutor, mas alguns gatos não são candidatos. É claro que se a gente acostumar o filhotinho desde o início, né, de quando ele é pequenininho, ali na fase dos 4 meses de vida, é mais fácil. Mas tem gatinhos que realmente não vão acostumar e que o temperamento deles, eles vão ficar muito melhor só dentro de casa mesmo. Aqui eu tenho uma Gans, quando ela era muito filhotinha, ela realmente saía comigo, ela tinha assim 2 meses eu acho, até uns 3 meses eu botava ela no colo e eu ia até ponto de ônibus, ou ia no supermercado, ou em vários locais com ela no colo. Até a última vez que ela saiu comigo, eu fui fazer a vacinação contra a raiva e ela foi comigo e lá tinha muito cachorro, gato, um barulho, ela simplesmente ficou no meu colo quietinha. Então assim, existe também um elo de confiança entre o gato e o tutor, mas na maioria absoluta das vezes os gatos não gostam de sair. Depois do 3º mês em diante eu diminui bastante. Como eu parei de sair com ela, hoje ela não sai. Ela não gosta de barulho, de muita movimentação, então eu evito. Então no geral, os gatos não gostam dessa mudança de rotina. Vou pegar para passear mais, como a doutora falou, não é todos que é assim. Dos meus 12, nenhum faz. Todos gostam de ficar sempre na mesma rotina. Então é muito comum isso para o gato. Verdade ou mito? Cortar o bigode do gato? Pode? E pode isso? Será que pode? Cortar o bigode do gato? Bom, Em hipótese nenhuma a gente deve cortar os bigodinhos dos nossos gatos. Eles não são só pelos, eles são anteninhas. Os gatos têm o mesmo estilo do pelo do bigode aqui do lado das bochechinhas, aqui na testa e também atrás da patinha. E todos esses bigodinhos são chamados vibriças. Eles detectam movimento de ar, deslocamento de ar, vibração. Então funciona como um outro sentido do gato. Às vezes até ajudam eles a entender se eles passam em algum lugar, a capturar presas e também a identificar se o lugar é de segurança ou não e ajudam até no equilíbrio. Então não cortem o bigode dos seus gatos.
Na verdade, aqui, o bigode do gato são sensores, né? Como ela mesma falou, são sensores. Então, eu considero até maus tratos cortar o bigode do gato. E tem muita gente que faz isso. Eu não sei qual é o intuito, eu até fiz uma pesquisa, ver se tinha alguma coisa que falasse sobre cortar o bigode do gato é bom para alguma coisa, porque existem muitas pessoas que fazem esse tipo de maldade. E eu queria esclarecer isso, mas na verdade eu não encontrei nada que dissesse que é algo bom você cortar, se existe algum benefício ao gato. Então, sinceramente, para mim é mostrados. Corta as unhas do gato, pode? Pode cortar as unhas do gato? Bem, vamos ver o que o especialista fala. Pode cortar, mas tudo isso depende de como cortamos. Então tem que ser uma maneira que não vai prejudicar o gatinho em relação à dor e também tem uma maneira menos estressante para que o tutor consiga cortar, certo? Então a maneira menos estressante, ideal para o tutor e para o gatinho é o gatinho estar apoiado em um lugar seguro e aí a gente aperta para tirar a garrinha e vem e corta sempre com a tesourinha na diagonal, com a tesourinha específica para cortar. E aí é legal sempre a gente recompensar o gatinho com um petisco, com um carinho, para que ele associe esse momento positivamente. Eu simplesmente não consigo cortar as unhas de nenhum dos gatos. É verdade, eu não consigo. Eu vou deixar aqui a forma certa de... Ela mostrou ali, mas existe um desenho, porque na unha do gato existe uma carninha que quando você vai cortar, você tem que ser... depois dessa carninha, esse nervinho, um nervinho que tem na unha do gato. Eu vou deixar um desenho aí, que é para vocês entenderem o local onde corta, e tem que prestar bem atenção, para que ele não vai sentir dor se você cortar do jeito certo. A questão é que os gatos não gostam de cortar as unhas, simples assim. Agora nós vamos falar do guiso. Eu nem vou dizer se pode ou se não pode. É uma maldade o guiso. Vamos entender aqui o que a especialista fala sobre o maldito guiso. Não, definitivamente a coleira do nosso gatinho não deve conter o guiso. A Leona tá aqui de exemplo. A coleira dela tem uma identificação, mas não tem o barulhinho. Porque a audição dos nossos gatos é muito mais sensível do que a nossa. A gente escuta numa faixa de 30 Hz. Os gatinhos escutam numa faixa de 60 Hz. Então a audição deles é muito, muito mais sensível. E o guizo causa estresse e às vezes pode até prejudicar a audição do nosso gato. E no geral o guizo, as pessoas usam o guizo pra tipo achar o gato, saber onde o gato tá, né? Essa é a desculpa, na verdade. É que quando o gato se move, ele balança. Agora imagine você com uma coisa o tempo todo no ouvido batendo. Eu não sei quem teve essa ideia brilhante de jerico de produzir um guizo. E eu vou lhe dizer, e você que usa no seu gato é mais jerico do que quem vende. Então, nada de guizo. Agora nós vamos entender o comportamento do gato. Vamos para um artigo que ele explica exatamente como o gato fica quando ele está com medo, feliz, tranquilo, relaxado. Vamos lá. Bem, estamos aqui no artigo. Esse artigo aqui é maravilhoso. Ele é muito maior do que o que eu vou falar para vocês aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser ir lá e ler todo o conteúdo vai ser muito, muito bom. Eu separei aqui o principal, que são os estados físicos do gato. Quando o gato está relaxado, nervoso, amoroso, tranquilo. E eu vou esclarecer isso para vocês de acordo com o artigo. Foi um especialista em gatos que escreveu isso aqui. Eu achei bem interessante e resolvi trazer para vocês. Vamos lá. Estado neutro. Isso quer dizer o quê? Estado neutro, estado relaxado. Quando o gato está tranquilo, está lá de boa, tranquilo em casa, não quer saber de nada, nem de ninguém. É assim que seu gato passa a maior parte do tempo em que está acordado. E é uma parte fundamental da linguagem dos felinos. Isso é verdade. É relaxado, feliz e confortável em um ambiente familiar. Ele deve olhar como se estivesse satisfeito em ver a vida passar. Na verdade, sabe quando você está na beira da praia? É que você olha o mar, pronto, o gato ele vai te olhar exatamente desse jeito quando ele estiver nesse estado de neutro, totalmente relaxado. Se ele estiver deitado, pode estar esticado
enroscado em uma bola ou descansando com a cabeça erguida e as pernas bem dobradas sobre o corpo. Seus olhos piscarão suavemente ou estarão meio fechados. Essa piscada suavemente, é bom que você retribua essa piscada. Quando ele piscar lentamente para você, você retribua também piscando lentamente para ele. As orelhas vão estar relaxadas, mantendo-as despreocupadamente na posição vertical e para frente. Embora elas possam virar para os lados, independente se o gato ouvir ou não alguma coisa ao seu redor. Então, no caso, ele vai ficar sempre com as orelhinhas para frente, né? Piscando lentamente, os olhos meio fechados, as orelhinhas em pé para frente. Também os bigodes relaxam, afastando-se das bochechas, dando uma sensação de sorriso. Isso é muito comum e eu vou deixar uma foto aí para vocês entenderem como é essa sensação de sorriso. E é realmente a sensação de um sorriso. O corpo mantém uma postura elegante e relaxada, sem qualquer tensão que sugira que ele está prestes a entrar em ação. E é muito comum a gente entender quando o gato está prestes a entrar em ação, né? O gato ele tem todo um movimento corporal quando ele está para atacar uma presa. Agora nós vamos ver o estado de atenção. Pode parecer engraçado e fofo, mas desde a sua criação, seu gato é projetado para ser um excelente caçador. Assim, eles acham até hoje que eles são selvagens, né? Os gatos, eles entendem que eles são selvagens até hoje. Ele pode perseguir e capturar facilmente a sua presa e é capaz de se concentrar 100% em seu alvo. Isso aqui é muito comum. Você vê que às vezes a pessoa ele está concentrado em uma coisa, ele não enxerga o que está em volta dele, ele não ouve, ele não vê. E aí muita gente vai dar aquele susto nele, ele dá aquele pulo, por quê? Porque ele está concentrado só naquilo que ele está fazendo. Concentração total. Se o gato se concentrar em um pequeno objeto em movimento, você notará que a sua linguagem corporal muda à medida que ele tenta decidir qual é o melhor momento, quer dizer, a melhor resposta a dar aquele estímulo, né? Isso aqui é bem interessante porque ele fica ali, e muitas vezes tem até vídeos na internet que mostra o gato esperando até que a presa voe e ele pula muito atrasado. Então, assim, eles esperam o momento certo, porque muitas vezes o momento passa, né? Esses vídeos provam isso. Os olhos se abrem e as pupillas se contraem, fica bem fininha, né? Bem aquela linhazinha, né? Tá bem contraída. As orelhas e os bigodes são direcionados para frente, com o corpo inclinado para o centro de sua atenção. No caso, ele fica naquela movimentaçãozinha só 100% direcionado para a presa. O corpo agachará enquanto estiver perseguindo, com suas patas traseiras grudadas sobre o corpo. Eu acredito que esse movimento é que dá aquele tranco, né? Que dá aquele tranco que ele pula na presa. Ele usa muitas patas traseiras para o arranque, aquele arranque rápido. A linguagem do rabo do seu gato mostrará atenção, mantendo-o baixo atrás dele. A ponta da cauda, assim como a parte traseira, pode se movimentar espasmodicamente enquanto se prepara para atacar. Aquela reboladinha que os gatos dão, tem muito vídeo na internet que mostra isso. Se o objeto da atenção é você, se ele está tentando obter comida ou mimos, ele pode esfregar-se contra você com a cauda ereta. Mas não se deixe enganar, ele segue concentrado no seu objetivo. Isso aqui é muito legal porque os gatos realmente eles têm essa concentração total no que eles querem, né? Nós podemos ter essa concentração. Estado de felicidade. Um gato feliz é fácil de reconhecer. Você entenderá facilmente a sua linguagem corporal. Este é o estado em que você prefere que seu gato passe a maior parte do tempo, pois é um estado perfeito para desfrutar um bom tempo juntos. Se estiver sentado, ele estará relaxado em uma posição vertical, com as orelhas voltadas para cima e para frente, mas relaxadas, às vezes orientando suavemente em direção de sons conhecidos, como as vozes da família. Ele faz exatamente isso. Às vezes ele está dormindo, até dormindo, totalmente relaxado, e a orelhinha dele fica virando para um lado ou para o outro, mesmo ele com o olho fechado e quase dormindo, apenas ouvindo o que está acontecendo em volta dele. Isso aqui é muito comum, os meus gatos fazem muito isso. Se ele estiver deitado, poderá ter as patas dobradas sobre o corpo, ou pode estar estirado ao lado, ou até de costas com as pernas para fora, indicando que está completamente feliz. Acho que é muito fácil você identificar que um gato está feliz, quando você percebe que ele está 100% relaxado. Ele pode cochilar com os olhos fechados ou semi-fechados. Eu tenho aqui a Sayuri, que ela praticamente dorme com os olhos abertos. Ou parece que as pupillas
pesam, quase como se estivesse sonhando acordado às vezes. A Sayuri é exatamente assim. Se ele piscar devagar, tente piscar lentamente você também para mostrar que está também relaxado. Esse comportamento de imitação é uma maneira fantástica de reforçar o vínculo com seu gato. Isso aqui eu faço constantemente, essa reciprocidade. Eles estão piscando para mim, eles estão relaxados, eu demonstro relaxamento também. Então isso gera um vínculo de confiança entre você e o seu gato. Os bigodes relaxarão e a cauda permanecerá imóvel ou vertical, com uma ligeira curva se estiver cumprimentando você. Se você o acariciar, poderá fechar os olhos com satisfação e começar a ronronar gentilmente. Isso quer dizer o quê? Está totalmente relaxado e totalmente confiando em você. Todo gato que confia no seu tutor, ele dorme, ele relaxa no colo, ele fecha os olhos, ele muitas vezes bota a barriga para cima. Isso é o que? Um sinal de confiança total. Estado de ansiedade. Os gatos são muito sensíveis, especialmente às mudanças. Quando você vai mudar de ambiente, mudar de casa, essa mudança, muitas vezes, se você não souber fazer, pode ser bastante traumática para o seu gato. Nós vamos ter vídeo aqui no canal falando exatamente desse tipo de mudança, para que você faça essa mudança da melhor forma possível para o seu gato. O gato, ele gosta de rotina, então quanto mais manter a rotina dele, mais feliz ele vai estar. Pode levar algum tempo para os gatos se ajustarem às mudanças inesperadas, do modo que aprenda a reconhecer seus sintomas de ansiedade e o ajudará a relaxar. É muito comum quando você muda de casa, principalmente essa mudança, e até mudar os móveis de lugar em casa. Ele chega olhando, se você mudar os móveis em casa de lugar, isso aqui acontece. Minha esposa muda constantemente as coisas de lugar e eles chegam assim curiosos, ficam olhando como se fosse uma grande mudança para eles. Mas porque os gatos eles gostam de tranquilidade. Quando você muda de casa, muita gente diz, o gato gosta da casa, porque o gato acaba voltando para a antiga casa, mas ele não é da casa, é da rotina que ele tinha naquela casa. Não tem nada a ver com o local. Se você proporcionar uma rotina leve e muito parecida com a rotina que ele tinha antes, ele vai ficar tranquilamente. Ele gosta de você e não da casa. E ele valoriza muito a rotina que ele tem com você. Quanto mais cedo você reconhecer os sinais da linguagem corporal do seu gato, mais cedo poderá lhe dar uma carícia reconfortante quando se aproximar em busca de confiança e atenção. Dê a seu gato 2 ou 3 dias depois de qualquer grande mudança para que ele acostume e volte ao normal. É exatamente isso aí. O gato ele leva um tempo até ele se acostumar com o novo ambiente. É comum isso. Então você precisa ter um pouco de paciência, dar muito carinho, muita atenção a ele, botar ele nos lugares onde ele mais gosta, os móveis que ele mais gosta, as coisas dele, onde tem o cheiro dele, para que ele possa entender que aquele lugar é o novo lugar dele, através do cheiro. O gato tem muito essa coisa de cheiro. Ele identifica um gato novo ou um gato que já estava em casa pelo cheiro, eles não se reconhecem. Os olhos do gato estarão abertos sem piscar, com as pupilas dilatadas de forma oval ou circular. O olhão, né? Quando a gente costuma dizer, tá com olhão. As orelhas podem mover-se de sua posição frontal relaxada em busca de informações, girando independentemente cada uma delas. Se o gato está muito ansioso, pode até empurrar a cabeça para trás. Ele começará a abaixar a cabeça com os bigodes recuados para parecer pequenos e inofensivos, ou até mesmo movê-los para frente, em alerta. À medida que a ansiedade aumenta, o gato começa a encolher e arquear as costas, preparando-se para correr. A linguagem do rabo do gato é muito importante. Ele pode tê-lo quieto ou movendo-se lentamente a ponta de um lado para o outro, o que é um sintoma de ansiedade. Esse aqui talvez seja o estado que os tutores devam se preocupar mais, que é o estado de medo. O comportamento de um gato ansioso pode ser sutil, mas quando está assustado não deixa dúvidas. Exatamente, um gato assustado é fácil de se identificar. Se tem medo de algo como um barulho alto, seu gato não se acalmará com um carinho e é até provável que seu brinquedo favorito ou mimos não dê resultados. Sua linguagem corporal dirá que ele está aterrorizado e só voltará ao normal quando se sentir seguro. Isso aqui acontece muito no Réveillon,
né? Fogos de artifício, essas pessoas idiotas que ainda acham que soltar fogos é algo bonito ou algo maravilhoso. Tente não se mover abruptamente para tranquilizá-lo, pois ele poderá interpretar como outra ameaça. Em vez disso, se possível, elimine tudo que possa assustá-lo e espere que ele se acalme. Isso quer dizer o quê? Paciência. Mantenha calma, fique tranquilo, que com o tempo ele vai se acalmar. Quando ele perceber que o ambiente que ele está é seguro para ele, ele vai se acalmar e voltar ao seu estado normal. Se seu gato mostra esse comportamento com frequência, será aconselhado consultar o seu veterinário para que ele possa encaminhá-lo para um especialista apropriado. Se seu gato constantemente está demonstrando esse tipo de comportamento, pode ter algo na sua casa que esteja provocando isso, ou algum sentimento, alguma coisa que ele está sentindo. Então é realmente importante procurar um veterinário. As orelhas do gato vão para trás e a cabeça pode descer com um olhar direcionado para cima. Ele pode fugir ou, se isso não for possível, permanecer de pé ou agachado muito quieto. Os olhos estarão muito abertos, com as pupilas completamente dilatadas e bigodes para trás ou eriçados. Eles podem sibilar ou cuspir em ameaças próximas, grunhir ou dar patadas. É fácil de identificar, não tem muito segredo nessa questão aqui, não tem. Alguns gatos esticam as pernas da frente para permanecer mais altos e arqueiam as costas, eriçam o pelo para parecerem maiores. Esse é todo animal, ele faz exatamente isso. Ele parece, ele cresce, o urso mesmo, ele se levanta, o urso ele vem ali com as quatro patas, ele se levanta. Ele faz esse gesto para parecer mais ameaçador, para que ele possa intimidar a presa. O rabo pode permanecer sobre o corpo ou movimentando-se rapidamente de um lado para o outro. Estado de frustração. Seu gato pode expressar frustração por um problema imediato, como não ter o seu brinquedo favorito, ou sofrer uma frustração contínua do tipo depressiva por falta de estímulos. Por exemplo, não ser capaz de expressar sua necessidade de caça. O que isso aqui tem muito a ver? Aqueles brinquedos de laser, sabe aqueles brinquedos de laser? Esses brinquedos de laser, eles não conseguem pegar esses brinquedos de laser, então isso gera frustração. Então não é aconselhado aquele tipo de brinquedo de laser que fica na parede, lâmpada, fazendo, porque eles não conseguem pegar. Então vai gerar uma frustração. Você tem que usar aqueles brinquedos físicos, aonde ele pode pegar, você toma dele, você joga, você brinca, e aí ele vai ter a sensação de agarrar a presa. Então aquele tipo de brinquedo gera esse tipo de frustração no gato. É fácil interpretar mal um gato com frustração contínua. Por isso, se você pensa que ele pode estar sofrendo deste problema, é importante que consulte o seu veterinário para ajudá-lo a recuperar o seu estado de ânimo. Isso aqui é importante porque muitas vezes a pessoa não consegue, acha até que ele está com um problema físico, né? Uma doença, e na verdade é apenas uma frustração. E o gato ele perde muito o estímulo, o ânimo, fica muito deitado. Então você tem que saber identificar isso. Um gato intensamente frustrado geralmente se concentra com determinação em sua razão para a frustração e fará todo o possível para alcançá-la. Todos os seus sentidos estão focados no seu objetivo, os olhos totalmente abertos com as pupilas dilatadas, as orelhas para frente e os bigodes apontados para frente. Ele pode andar impaciente de um lado para o outro se não for capaz de conseguir o que deseja. Aqui é muito comum. Às vezes tem alguns bichinhos de lâmpada que tá lá no alto e eles começam a miar e começam a andar para um lado para o outro e fazer aqueles miados alto. Por quê? Porque ele sabe que não consegue alcançar a caça. Então gera essa frustração nele. Os gatos não podem manter essa frustração para sempre. Por isso, se não conseguirem o que querem, podem desistir ou, em alguns casos, cair num estado de constante frustração ou mesmo depressão, dependendo da forma da sua frustração. Principalmente esse brinquedo. Esse brinquedo de laser é uma praga. Gatos com depressão prolongadas podem ser letárgicos com frequência, não têm apetite e não demonstram interesse em brincar ou interagir com outros gatos. Estado de irritação. Se seu gato mostra um comportamento irritado, você terá que ser cuidadoso. Evite sempre provocar um gato raivoso. Não olhe para ele, nem grite com ele. Não faça movimentos repetidos, nem tente tocá-lo ou acalmá-lo, pois ele pode interpretar como um gesto de ameaça e atacá-lo. Quando o seu gato está nervoso, quando ele está de alguma forma assustado, quando ele está fora de controle, mantenha calma, deixe que ele relaxe naturalmente, porque se você tentar relaxar ele, você só vai piorar a situação.
Em vez disso, retire-se lentamente e elimine ameaças potenciais, se puder fazê-lo com segurança, e dê tempo e espaço para ele se acalmar. Exatamente como eu disse. Mantenha a tranquilidade, saia do ambiente, deixe ele à vontade, que naturalmente ele vai voltar ao estado de tranquilidade que ele tinha antes. Obviamente, se as ameaças, o que ele considera ameaça, for retirado do local. Se seu gato mostrar sinais de raiva com frequência, você pode pedir ajuda ao seu veterinário ou a um etologista, especialista em comportamento de animais de estimação, para entender o motivo dessa linguagem corporal negativa do seu gato. Um gato furioso ficará rígido, mantendo o rabo reto e enrolado em volta do corpo. Ele agirá de um modo muito diferente do habitual. Ele pode manter o silêncio, sibilar, cuspir ou grunhir. Ele tentará parecer grande e ameaçador, com os pelos eriçados, patas dianteiras muito rígidas ou agachará em uma pose intimidadora. As orelhas estarão esticadas e dobradas para trás. Os bigodes estarão rígidos e afastados do rosto. O olhar será duro e penetrante. Suas pupilas vão estar contraídas, embora alguns gatos possam mantê-las arredondadas sem piscar. Isso acontece aqui. Realmente, alguns gatos meus têm comportamentos agressivos, e quando eles estão não agressivos com a gente, entre eles. Porque quando você tem... Eu tenho 12. Quando você tem 12 gatos, é interessante que você, na verdade, tem facções, né, dentro de casa. Ele tem 3 ali que é de uma facção, nós temos mais 4 que é de outra facção, aí tem mais não sei quantos que é de outra facção, e aqui tem um diferencial. Nós temos um gato específico que não é de facção nenhuma, e ele acaba sofrendo ameaça de todas as outras facções. Então esse a gente tem mais um cuidado maior. Estado de alívio. Quando um gato irritado, assustado ou frustrado sente que a ameaça passou, ele começa a se sentir aliviado. Tão importante quanto reconhecer quando ele está com raiva ou com medo é aprender a reconhecer os sinais de alívio para ajudá-lo a recuperar seu estado normal de relaxamento. Então você tem que entender quando o seu gato saiu do estado de raiva, de medo ou de irritação ou frustração para um estado normal do que ele sempre é no dia a dia. Todo o corpo do gato pode mostrar alívio. Alguns gatos até esticam todo o corpo para liberar a tensão, aquela esticadinha que os gatos dão, né? Seus olhos, orelha, cabeça, corpo e cauda relaxam visivelmente. Os bigodes recuperam uma posição calma, longe do rosto, e a cabeça desce. Alguns podem bocejar, desviar a atenção e fechar os olhos, ou até mesmo podem começar a se lavar. Garantiu o banho diário. Com um certo conhecimento de como seu gato reage às mudanças e de como exibe sua felicidade, você poderá ajudá-lo a se manter saudável, tanto física quanto emocionalmente. Se você quiser mais informações sobre o seu gato, e aí você segue. Eu vou deixar o link da matéria completa para que vocês possam ler com mais calma e entender. Tem mais assunto aqui, mas aí já pula para outros assuntos que vai ser abordado em outro vídeo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido exatamente como é esse comportamento felino, e nós vamos ter aqui, temos na verdade uma playlist. Eu comecei a fazer, esse é o primeiro vídeo da playlist de comportamento felino. Vamos ter vários vídeos falando sobre o comportamento felino, e esse comportamento todos esses comportamentos que nós vimos aqui, vai ser abordado separadamente em vídeos, ok? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.